A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite de café forte. Esse é o nosso 7º encontro, amém? Onde nós estamos aqui em unidade, falando sobre atitudes de um vencedor. Eu sou o pastor William e para nós é motivo de muita alegria podermos estarmos aqui juntos, amém? Para compartilhar da palavra de Deus. Eu quero te lembrar, passa por ali, faz a sua inscrição no canal, abençoa nossas vidas, amém? Coloca o sininho ali também e compartilha nosso vídeo, compartilha aí, amém? Para que possamos alcançar muitas pessoas através da palavra de Deus. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente com cada um de vocês. Eu espero que Deus possa mostrar e revelar aquilo que Ele tem de profundo para as nossas vidas, amém? Afinal de contas, nesses dias nós temos falado que entramos na escola do Espírito Santo de Deus. Você pode declarar isso? Eu faço parte da escola do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus te edificar, deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar, deixa o Espírito Santo de Deus revelar tudo aquilo que Ele tem para nos revelar nessa noite. Peça a Ele para te revelar em nome do Senhor Jesus Cristo. Também, você possa também estar colocando seu comentário aí, tá bom? Você está pronto para aquilo que Deus tem para nós nessa noite, para aquilo que Deus quer revelar para nós nessa noite, amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para ministrar o nosso coração? Nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai querido, nesta hora, fala aos nossos corações, dai-nos, Senhor Deus, entendimento de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer revelar para nós. Para a glória do teu nome, entra com as armas da luz sobre a nossa mente, sobre o nosso consciente, subconsciente, inconsciente, e que possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, café forte, atitudes de um vencedor. Deus tem muito a derramar sobre as nossas vidas, amém? Você está preparado aí? Nós estamos ali no texto base de 1 Samuel, capítulo 17, esse é o nosso texto base. Nós estamos falando ali, né, dessa luta épica de Davi versus Golias. Nós estamos exatamente ali no Vale de Elá, onde nós estamos aprendendo algumas revelações de Deus. São revelações de Deus. Não são segredos de Davi para ser um vencedor. São segredos de Deus que levam o homem a ter uma atitude de vencedor. Essa é a revelação que tem sido para nós nesses dias, amém? Como Deus conduziu Davi para vencer o gigante. Davi era o cara menos provável para vencer o gigante e Deus o usou, o levou para glorificar o nome dele ali naquela batalha. Então eu quero que você fique atento, sim, nesses segredos aí que levam o homem a ter atitudes de vencedor, que levam o homem a conquistar as suas batalhas, amém? Nós estávamos falando aí sobre alguns personagens dessa história. Nós estávamos falando ali nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre Eliabe, nós vamos falar sobre Saul, nós vamos falar sobre Golias, amém? A grande verdade é que você possa estar aberto. Nós estamos na escola do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre atitudes de um vencedor. Nós estamos falando sobre os segredos de Deus que levam o homem à vitória, revelado então através dessa luta épica de Davi versus Golias, amém? Então, Davi não era um soldado profissional. Seu trabalho era na sua casa, era um pastor de ovelhas. Mas Davi tinha uma credencial para aquela batalha. Davi tinha unção, amém? A unção faz a diferença. Só recapitulando aqui com vocês. A unção faz a diferença. A ênfase forte de Davi para nós nessa noite é entender que quando não há unção, não há ação. Vou repetir, quando não há unção, não há ação. É preciso ter unção para ter unção.
para ter ação, perdão, é preciso ter unção para ter ação, amém? A unção gera a ação, é isso que nós compartilhamos aí nas primeiras etapas aí com os irmãos aí, amém, queridos? Agora, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que na hora que vai começar aquela batalha ali, Davi começa a enfrentar algumas dificuldades. Davi, quando chega ali no campo de batalha, a gente falou que a unção que estava sobre ele vibrava, a unção que estava sobre ele, ela se movia, se estremecia, sabe, e levava à vitória. Mas aqui também a gente aprende algumas coisas muito interessantes. Davi também tinha algumas coisas muito interessantes e no seu compartilhar e no seu operar ali naquela batalha, muitas coisas aconteceram. E uma das coisas que aconteceram, amém, é que ele se depara logo de cara com Eliabe. O segundo personagem nessa história é Eliabe. Ou seja, antes de começar a se aprofundar ali naquela batalha com Golias, Davi tem que enfrentar a atitude de Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho dele, e Eliabe era um crítico de plantão. Eliabe começou a lançar muitas críticas sobre Davi naquele momento e tal, e aí a gente vê o papel de Eliabe. Eliabe era um não ungido, Davi era um ungido. Eliabe era não ungido, ele não foi escolhido, ele não foi separado, então ele não tinha uma unção que fazia diferença, na verdade ele não tinha nem unção sobre a vida dele, então quer dizer, ele era um camarada experimentado na guerra, ele tinha todo o preparo para a guerra, mas ele era um crítico de plantão quando Davi se colocou para vencer ali, para entrar na batalha contra Golias. Então, quando a gente se depara com as críticas, Davi venceu as críticas. Então, quem é vencido pelas críticas não serve para andar nas grandes vitórias com Deus, é isso que nós deixamos para os irmãos também. Quem é vencido pelas críticas não serve para andar nas grandes vitórias com Deus. Viva, nós sugerimos, né? Viva de tal maneira que ninguém acredite nos críticos, tá bom? Que você possa aí estar aí alerta, porque críticos vão ter, críticos vão aparecer e isso vai te fazer ter a diferença na sua vida, porque muitas críticas vão te paralisar. Na verdade, a maioria das críticas paralisam as pessoas, pode ter certeza disso, mas vença as críticas para você vencer as suas vitórias. Amém? Essa aí, um resumo bem rapidinho daquilo que a gente já falou, mas se você quiser saber um pouco mais, volta aí, amém? Está tudo aí no YouTube, você pode estar aí e rever aí as palavras ministradas sobre cada um desses temas, amém? Agora, hoje eu quero falar aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e 33, é um momento de Davi com Saul. Diz assim, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Olha a posição de Davi, posição mesmo de quem estava decidido a acabar com aquela afronta, já tinha ali se posicionado para a batalha contra aquele gigante. Aí Davi se depara com o terceiro personagem aí dessa narrativa bíblica. Davi se depara com Saul. Aí Saul fala assim, porém Saul, o texto bíblico fala assim, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha bem, queridos, antes de enfrentar então Golias, não foi fácil para Davi não, tá, queridos? Então, antes de enfrentar Golias, ele teve que vencer, a gente compartilhou nos primeiros vídeos, que ele teve que vencer a si mesmo, a sua condição, a sua posição, ele teve que vencer a ele mesmo, ele era o menor da sua casa, talvez discriminado, ele teve que vencer a ele mesmo, depois você volta lá e vê. A segunda coisa, então, ele teve que enfrentar os críticos, ele teve que enfrentar o crítico de plantão, ele teve que enfrentar o Eliabe, o capitão de guerra, um homem preparado para a guerra, um homem que estava ali e tinha toda a condição para estar naquela batalha. Agora, ele tem que enfrentar Saul.
Saul fala para ele, ó, não é para você essa batalha não, você não pode ir nessa batalha não. Ele já estava posicionado, Davi já estava posicionado para ir para a batalha, para ir para a peleja, mas aí ele encontra aí Saul, e Saul fala para ele, ó, você ainda é moço demais para ir para essa batalha. Isso aí, queridos, foi um grande desafio aí para Davi vencer Golias, tá, queridos? Pela idade, pelo seu tamanho, pela sua estatura, ele não teria condição de vencer Golias aos olhos de Saul, tá? Para você ter vitória na vida, querido, então você precisa enfrentar seus desafios. É mais difícil de tudo nos desafios que se manifestam na nossa vida, a primeira palavra que a gente ministrou é vencer a gente mesmo. E Davi venceu ele mesmo, venceu o nosso eu interior, venceu os nossos medos. Então, deixa eu te dizer, para você vencer nessa vida, você tem que enfrentar os seus desafios. E Saul era o cara que tinha um desafio para enfrentar. Ele era o rei. Ele era a pessoa, até mesmo segundo as narrativas bíblicas e os historiadores, era o cara de maior estatura dentro do contexto. Era o cara que deveria ir para a batalha, mas não tinha em Saul uma coisa que tinha em Davi. Olha bem, Davi era um ungido. Eliabe, irmão de Davi, não era ungido. Agora, Saul, queridos, ele era um ex-ungido. Isso é forte, tá, queridos? Tá? Mas para que você fixe, coloque aí no seu coração, fixe essa mensagem no seu coração, como é que Davi venceu ele mesmo? Eu acho muito forte, o Watchman Nee, ele no seu livro, ele traz uma frase que é muito poderosa. Ele fala assim, ó, vencido pela cruz, eu estou a seus pés e nada mais pode me derrotar. Olha o que ele fala. A cruz me venceu. Ou seja, o meu eu foi vencido pela cruz. E agora eu estou aos pés dela. E aos pés da cruz, ninguém vai me derrotar. Olha bem, queridos, aos pés de Cristo, ninguém vai te derrotar, querido. Aos pés da cruz, ninguém vai te derrotar. Pode ter certeza disso. Acredite nisso. Confie nisso. Com Cristo, nós somos mais que vencedores. Talvez você esteja hoje, tá, meio tenebroso por conta das dificuldades, do que está se montando por aí, o que está se moldando por aí, mas aos pés da cruz, ninguém vai te derrotar, não, querido. Acredite nisso, amém? Na cruz, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Amém? Mas voltando, Saul é um ex-ungido. Ele perdeu a unção. Saul, ele sabe da estratégia de guerra também. Ele era o rei, porém ele não tinha mais a unção. E é isso o grande perigo, queridos. Um ex-ungido é um perigo na vida de quem tem unção. Um ex-ungido, normalmente começa a perseguir a unção. Lembra daquele filme, eu até comentei em um dos nossos postagens, sobre Deus não está morto? Aquele cara, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma vida com Deus, ele, quando criança, ele orava, ele buscava Deus e tal, mas por uma decepção, ele abandonou Deus, né? Ele abandonou, começou a haver um ateu, se tornar um ateu, mas na verdade não era ateu, ele estava revoltado por Deus, perdeu uma unção que tinha sobre ele, e aí então começou a perseguir os que tinham unção, começou a perseguir os cristãos. Isso é forte, queridos. Olha, as pessoas que perdem unção começam a perseguir quem tem unção, tá, queridos? Então você pode se deparar com isso. São pessoas que você vai ter que vencer para poder vencer Golias. Pessoas que perdem unção começam a ser obstáculos para os outros que têm unção.
Talvez você conheça isso, eu conheço, tá, queridos? Conheço muitas pessoas que perderam unção e que hoje são obstáculos, são pedras de tropeço para aqueles que têm unção. Pessoas que perderam unção são aqueles que dão para trás, sabe? Quando a história é de você buscar viver pela fé e entrar nos desafios de Deus, tá? Um não ungido ou um ex-ungido, né? Um ex-ungido, ele se torna um chato. Um ex-ungido se torna difícil de engolir. É um Saul da vida, sabe? E falar em Saul da vida, eu posso dizer, Saul era o cara tacador de lança. Queridos, Saul, ele quis matar Davi, sabe? Um ex-ungido tenta matar o cara que é ungido. Pode ter certeza, filho. Você já se deparou com situação, você está cheio de gás, você está cheio de vontade, você está cheio de fôlego para fazer as coisas na casa do Senhor, para fazer a obra na casa do Senhor. Aí você pega um ex-ungido, comenta daquilo que você deseja fazer, daquilo que você está ardendo para fazer, daquilo que está vibrando dentro de você para fazer, e o ex-ungido te dá um balde de água fria na cabeça. Querido, a gente se depara com eles, filho. Pessoas que tentam nos paralisar, ex-ungidos. Davi queria ir para a peleja. O que Saul disse? Não, você não pode ir, não, você é moço demais. Olha o que Saul faz, queridos. Olha só o que Saul. 1 Samuel, capítulo 19, verso 9 e 10, você encontra lá o seguinte, uma narrativa assim. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede. E Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Olha, um ex-ungido vai fazer de tudo para matar quem tem unção. Pode ter certeza disso. Então, Davi, antes de enfrentar Golias, ele teve que enfrentar aí mais essa peleja ali, também enfrentar Saul. E olha que era do mesmo exército, tá? A hora que era do mesmo povo, a hora que estava assim, na mesma linha de batalha. Só porque o cara não era o experimentado em guerra, não era o doutorado em guerra, não era, sabe, catedrático em guerra, mas ele se deparou com isso. Quando você tem unção e se depara com um ex-ungido, te prepara para a perseguição, tá? A pior coisa que pode existir em uma pessoa, ou a pior coisa que pode existir no cristianismo, é a pessoa ser da ordem de Saul, ou seja, da ordem dos ex-ungidos. Sabe que a pior coisa que tem é ser dessa ordem. O cara que não anda pela fé, o cara que não acredita mais que Deus opera milagres, o cara que dá glória a Deus, o cara que dá aleluia, o cara até que louva, o cara até que lê a Bíblia, mas não acredita mais no Deus do impossível, não acredita mais que Deus pode usar quem Ele quiser. Esse é o cara da ordem de Saul. Sabe? Eu quero te desafiar a você ser da ordem de Davi, viu, querido? Viu, querida? Seja da ordem de Davi. A nação 400 é da ordem de Davi, viu, queridos? É da ordem de Davi. A unção está sobre nós, a unção faz a diferença e nós vamos adiante na batalha em nome do Senhor Jesus Cristo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Tá, querido? Eu quero te desafiar a tomar esta postura, amém? Seja uma pessoa da ordem de Davi, sabe? Quando você é da ordem de Davi, ele soube tratar com a rebeldia de Absalão, ele soube tratar com o seu filho Absalão quando houve adversidade. Agora, quando você é da ordem de Saul, olha, meu querido, você trata como Saul tratou Davi. Você se torna um especialista em lança. Ó, seta para lá, seta para cá, tudo para poder matar quem tem unção. Tá, queridos? Pode ter certeza. Quando você se depara com alguém da ordem de Saul, ele faz de tudo para matar quem tem unção. Ele inventa calúnia, ele inventa mentira, ele fala calúnia e mentira é a mesma coisa, ele fala aquilo que ele vê, aumenta o ponto, um conto, sabe? Ele faz de tudo
para destruir, para paralisar quem tem unção. Proíbe as pessoas de se relacionarem com ela, faz de tudo para parar as pessoas que têm unção, querido. É da ordem de Saul, tá, queridos? Preste atenção mesmo. Tem muita gente aí que pode estar andando do seu lado que é da ordem de Saul. Você está cheio de vida, está cheio de expectativa, está cheio de confiança em Deus. Ah, querido, aí você tem um dá para trás do seu lado que só vai te paralisar, só vai te tirar fé, só vai falar que você não tem condição, só vai falar que você não é capaz, falar que você não pode. Ah, querido, pode ter certeza, começa a avaliar aí, amém? Quero te desafiar, não seja uma pessoa da ordem de Saul, não. Seja uma pessoa da ordem de Davi. Davi cheio de amor, Davi cheio de perdão, Davi cheio de humildade, Davi cheio de quebrantamento. Da Saul, quando ele foi rejeitado, então ele se torna um ex-ungido. Deus o rejeitou. Quando era para ele esperar a ordem que Samuel havia dado, ele decidiu não esperar. Ele não aguardou em Deus, não ouviu a direção de Deus, Deus o rejeitou. Deixa eu te dizer, querido, se você não espera o tempo de Deus, se você não aguarda o tempo de Deus, olha, filho, Deus vai te rejeitar. Na minha vida, olha, eu esperei até o último momento para tomar a decisão na minha vida, porque eu queria entender qual era a vontade de Deus. E hoje eu tenho certeza que eu não sou um rejeitado do Senhor. Hoje eu tenho certeza, como Saul se tornou um ex-ungido, eu tenho certeza que eu sou da ordem de Davi. A unção do Senhor está sobre mim. A unção do Senhor está sobre todo aquele que espera e aguarda o tempo de Deus e a direção de Deus, querido. Pensa bem que coisa tremenda. Saul, um ex-ungido, chefe dos profissionais dos não ungidos. Querido, é ali que a gente estava vendo naquela batalha. Se pelo menos ele ainda fosse um ungido à frente daquelas pessoas não ungidas, faria diferença. Mas ele é um ex-ungido na frente de pessoas que não têm unção nenhuma. E aí não vai vencer Golias, não. E aí vai tremer, e aí vai ter medo, sim, vai se esconder. Vai, queridos. Talvez você fale assim, pastor William, mas Davi se escondeu na caverna de Adulão. Davi se escondeu na caverna de Adulão porque ele não queria ser morto. E ele ainda respeitava a posição de Saul. Sabe, falar na caverna de Adulão, foi ali que nasceu a nação Quatro-Serras. Sabe, porque se juntaram a ele os revoltados, os endividados, os com problemas de espírito, se juntaram a ele. 400 pessoas se juntaram a ele. Bem, é isso que aconteceu. E aí, então, surgiu a nação. Mas ele fugiu para ali por causa disso. Presta bem atenção. Satanás, ele é um ex-ungido. E ele conhece a diferença de um que tem unção e o outro que é sem unção. E é por isso que ele persegue todos os ungidos. Se você é um ungido de Deus, querido, pode ter certeza, o inimigo da tua vida, ele vai te caçar, ele vai te perseguir, ele vai fazer de tudo para paralisar o seu ministério, ele vai fazer de tudo para paralisar o teu chamado, e ele vai até usar os ex-ungidos para isso, e vai usar os ex-ungidos para isso, porque ele é um ex-ungido. Todos os ungidos trabalham para perseguir os ungidos. É o mais claro que a gente vê acontecendo até os dias de hoje. Presta bem atenção. Saul era forte, era alto e era o rei. Ninguém melhor para enfrentar Golias do que ele. Por que não enfrentou? Porque não tinha unção. E a unção faz a diferença. Entende? Quem você é? Qual é a sua postura? Agora, então, olha o que acontece na narrativa bíblica lá em 1 Samuel, capítulo 17. Saul pega a sua vestidura de guerra, a vestidura de um ex-ungido, a vestidura de alguém que não mais acredita
que em Deus pode vencer, que não tem a unção para ir adiante numa peleja. Davi é convidado, ele tem que vestir a roupa de Saul. Querido, nada bate. Não é o mesmo número. Presta bem atenção, querido. Você não tem que ficar tentando vestir a armadura de Saul, não, querido. Deus tem para você a unção para o teu chamado. Você não precisa tentar vestir a armadura de ninguém, e principalmente de um ex-ungido. Preste atenção, querido. Não tente vestir a armadura de um ex-ungido, não. Você é ungido de Deus, e a unção sobre ti faz a diferença. Imagina o ridículo que foi Davi vestir a armadura de Saul. Pinta o quadro aí. Que ridículo. Filho, tem muita gente boa, cheia de unção, que está tentando vestir a armadura daquele que perdeu uma unção. Pensa nisso, em nome de Jesus, e cuidado com os ex-ungidos na sua vida. Amém? Eu amo você e quero o melhor de Deus para a sua vida. Isso são atitudes de um vencedor. Amém? Pense nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Manda a tua mensagem aí. Compartilha esse vídeo. Não esqueça de fazer a sua inscrição. Não esqueça de compartilhar. E vamos estar juntos. Amanhã tem café forte. Mas eu quero orar por você. Como é que você está se sentindo? Como é que está a tua alma nesse dia? O que você tem experimentado nessas horas? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se você pode, e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar sobre sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero, Senhor Deus, te louvar. Eu quero te adorar. Eu quero glorificar o teu santo nome, porque, Senhor, as noites têm sido de crescimento, as noites têm sido de ensinamento da tua palavra. Quantos homens ungidos, Senhor Deus, estão compartilhando, Senhor Deus, Pai, a tua palavra verdadeira, viva, para gerar vida, Senhor Deus, Pai, em cada pessoa, Senhor Deus, mundo afora, Pai. Usando, Senhor Deus, Pai, a internet como meio de comunicação, as redes sociais, Senhor Deus, para serem instrumentos para ministrar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, e eu me junto a cada um deles nesta noite para abençoar os teus filhos, Senhor, que querem crescer na graça e querem crescer no conhecimento da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, renova a unção sobre cada um, Senhor, dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, revigora a alegria dos teus filhos, Senhor, ó Deus. Que venha, Senhor, a alegria da tua salvação sobre a cabeça dos teus filhos e fortaleça os teus filhos, Senhor, ó Deus, Pai, nas adversidades que têm se manifestado nesses dias. Pai, aquele que precisa de um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero liberar um milagre nesta noite, ó Pai. Aquele que precisa de cura, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu determino enfermidade, seja qual for o teu nome, fora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que precisa, Senhor Deus, da provisão dos recursos financeiros, ó Pai, ó Deus, dá o peixe, Senhor, para que os teus filhos possam, Senhor Deus, tirar, Senhor Deus, Pai querido, os recursos. Pai querido, envia os recursos, é o que eu te peço. Usa, Senhor Deus, quem o Senhor desejar usar, Pai, para abençoar os teus filhos, ó Pai. Abençoa os teus filhos, Pai. Enriquece os teus filhos nesses dias tão tenebrosos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, faço menção, Senhor, ó Deus, Pai, ao órfão, à viúva, Senhor, ao desempregado, ó Pai querido, ó Pai amado, aos trabalhadores, Pai querido, liberais, Senhor, ó Deus, aqueles que não têm uma carteira assinada, ó Deus, que trabalham, Senhor, ó Deus, Pai, e agora não podem trabalhar, ó Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, traz a provisão para estas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, ó Pai amado, ó Deus, eu creio, Senhor, ó Deus, eu creio que o Senhor pode mandar maná do céu, Senhor. Eu creio
que o Senhor pode mandar cordonizas para os teus filhos. Eu creio que o Senhor pode até usar corvos, Senhor, ó Deus, Pai, para abençoar os teus filhos. Pai, corvos, a imagem é daquilo que não é bom, a imagem é daquilo que é traiçoeiro. Deus, eu acredito que o Senhor pode mandar até o diabo mandar, Senhor, ó Deus, a tua bênção para os teus filhos, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus, Pai, que a unidade do corpo de Cristo não seja abalada, Senhor, ó Deus, que os teus filhos estejam unidos, ó Pai, ó Deus, sem uma bandeira de denominação, Pai, que caia por terra isso no mundo cristão, Pai querido, ó Pai amado, que entendamos, ó Pai, que somos um só corpo, ó Pai, ó Deus, Pai querido, ó Pai amado, manifesta o teu poder, Senhor. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos, eu abençoo a Nação 400, Pai. Eu abençoo a nação, Pai, o nosso Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Se você recebe, querido, amém, dá glória a Deus aí, libera a tua palavra de bênção, libera a palavra de bênção para a pessoa que está do teu lado, para a sua família, amém, libera uma palavra de bênção aí no seu grupo de WhatsApp, libera uma palavra de bênção aí nas suas redes sociais, libera uma palavra profética de bênção nesta noite, em nome do Senhor, a unção está sobre a tua vida, libera uma palavra de bênção aí, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém? Para a glória do nome do Senhor. Presta atenção, Deus está falando, eu tenho certeza. Depois você compartilha aí, viu? O que Deus está ministrando no teu coração. De repente Ele falou com você, alguma coisa que não falou comigo. Compartilha essa bênção, amém? E eu quero ser abençoado também através dessa palavra, daquilo que Deus te deu como discernimento daquilo que o Espírito Santo falou com você. Nós estamos na escola do Espírito Santo. Tenha uma noite abençoada, que o Senhor os renove. Eu amo a tua vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.